Redução de danos. Já ouviu falar? Já. Tá. A redução de danos é uma estratégia para que a dependência cause menos impacto na vida do indivíduo, dado que aquele indivíduo tem uma chance reduzida do 8, ou no caso 0. Tá. Então, há algumas correntes da psiquiatria que são o Laranjeira mesmo, que é uma pessoa muito respeitada no Brasil sobre dependência química. Sim. Ele é contra a redução de danos. Tá. Né? A redução de danos é o quê? Por exemplo, se você usa droga injetável... Troca por outra. Não, usa eles para você não pegar HIV ou outras doenças, eles disponibilizam o material. Tá. Então, para que a pessoa não pudesse contrair uma doença. Exatamente. Assim. Tá. Então essa é a redução de danos. Isso. Amenizar o impacto do problema. Então, vamos lá. No café, eu não consigo parar. Então, talvez a gente consiga beber apenas de manhã. Sim. Que é quando é mais... Quando acorda. E isso, é claro que isso vai durar 15 horas. Então, só que não é 15 horas no máximo, né? Quando você toma, você tem um pico, você sente. Sim. Fez efeito e ele vai decaindo. No final das 15 horas ali é uma média, cada organismo vai estar menos. Então isso chama redução de danos. Mas dizer que aí controlar... Então a redução de danos, para que nós possamos entender, não é uma troca de substância por outra. Não. É a substância que vai ser usada, dá um jeito como que ela não afetasse tanto, criasse uma doença a mais ali. Exatamente. Controlar isso aí. Mas a dependência continua... Continua. Você citou uma coisa que como é histórico isso, eu esqueci. Tá. Antigamente, porque a ciência vai mudando, né, inclusive o entendimento, havia essa proposta de tentar trocar a substância, se você usa cocaína, ou se você usa crack, usa a cocaína, enfim, trocar de substância para reduzir o dano. Isso hoje não existe, mas já existiu. Porque como eu estou falando com pessoas que eventualmente, provavelmente se expuseram a várias doutrinas sobre a questão e eventualmente falam, não, como assim? Porque eu já ouvi falar troca. Mesmo. Então, por que eu te pergunto? Da redução de... O senhor perguntou, já joguei na lata. Troca por outra. Exatamente, já existiu isso. É o que eu conhecia. Redução de dano você troca, mas... pega a dependência mais pesada, não sei se tem, né? Não. Troca por uma mais leve. Não tem dependência mais pesada. Então, a dependência mais pesada é a dependência que deixa você mais disfuncional. Então, a redução de dano seria trabalhar talvez aquilo mais que traria junto com a dependência uma doença, uma comorbidade. É o que eu disse no início, no meio agora, que a gente estava conversando. Quando a gente vai falar com uma família, que é uma família doente, a gente vai tentar tirar ela do conforto para um conforto melhor. Não quer dizer perfeito. Então, a redução de danos é isso. Então, a gente coloca esse indivíduo num outro nível de conforto com a substância. Ela tem esse efeito ainda de tapar os buracos. Ele não faz... Essa pessoa não faz, por exemplo, café mesmo. A pessoa não faz atividade física, então não tem a disposição necessária. Então, ela usa o café para tapar essa doença que ela tem, né, essa indisposição que ela tem. Enfim, ela consegue esse benefício, mas de uma forma, ele aceita de uma forma reduzida para diminuir o impacto, dado que ele não consegue o zero. Ou aquela família não consegue o zero. O Alcebiades fez a pergunta aqui, mas eu vou falar aqui do Misael primeiro, que ele falou assim, Kleber, super esclarecedor. Doutor, sensacional entrevista. Ele colocou aqui, né? Pede para o doutor Leandro deixar seus contatos, endereços nas redes sociais, por gentileza, irmão. Até no final a gente consegue estar colocando, né? Sim. Porque acho que meia-noite hoje é cedo, pelo jeito. Sim. Esse assunto não tem fim. A gente vai falar quando a gente comentar. Aquilo que eu estava entrando, do consciente, inconsciente, o Alcebiades colocou aqui, Nossos limites estão no consciente ou no inconsciente? Porque alguns indivíduos perdem a noção ou a linha do limite. É distúrbio mental? Boa pergunta, né? Excelente pergunta, na verdade. Então, eu ia responder aquela hora e acabou a gente mudando, né? Fomos pro café. Exato. Eu costumo brincar. As pessoas acham que existe uma diferença entre mente e corpo. Sim. Simplesmente porque tem um pescoço. É uma ilusão criada. Como
As pessoas não entendem que a mente não é o encéfalo. Nós temos centros nervosos espalhados por todo o nosso corpo. Certo. Vou dar um exemplo. Quando você sente medo, você não sente medo aqui, você pensa ele aqui, mas você sente um frio na barriga, exemplo. Então, o seu centro nervoso está aqui, na boca do estômago. Quando você tem tesão sexual, você não sente aqui. Certo. Você sente na genitália ou em lugares próximos. Certo. Então, isso demonstra, prova, que nós temos centros nervosos funcionais espalhados por todo o nosso corpo. Entendi. Então, a nossa mente, ela é formatada pelos impulsos gerados por todos esses centros nervosos. Então, não existe uma mente, por exemplo, assexuada, que mora aqui, né, e que vem e depois vem aqui e é alimentada. Não. É uma mente que ela é sexual, porque ela tem esse elemento do centro nervoso sexual ativo. Entendi. Então a mente, nós somos um corpo só. O quanto isso é consciente e inconsciente, esse é um grande trabalho que todo mundo tenta fazer, de aumentar o nível de consciência, porque na verdade tudo é inconsciente. A maior parte do que tu faz sem saber por que está fazendo. Porque são solicitações desses centros nervosos. Então, a maior parte das pessoas não consegue controlar sequer o apetite. Isso vem do inconsciente? Isso é uma inconsciente, porque o centro de fome Sim. pede comida. Entendi. Então, o inconsciente não seria algo que ficou guardado lá, está no meio inconsciente guardado. Não, é o que nós estamos vivenciando no dia a dia também. Tá. Porque o passado é morto. Tá. O que ficou foram os imprints do passado. Porque ele faz essa relação. O inconsciente é aquilo que ficou lá guardado, de repente do nada ele vem. Não é isso. Não. Então, é o que nós vivemos hoje também, é o nosso inconsciente trabalhando também. Isso que você falou existe em processos traumáticos de rememoração. Tá. Né? Mas lembrando que a memória é uma fantasia. Por exemplo, estamos aqui agora. Eu estou aqui com você. Quando eu sair daqui, eu vou ter uma memória do que aconteceu. Sim. Como um sonho. Só que essa memória tem vários elementos aqui. Sim. Só que provavelmente eu não vou conseguir guardar toda a nossa conversa. Sim. E todos os elementos. Sim. Então eu vou criar uma memória, a partir que o senhor viu, sentiu. E das minhas prerrogativas, né? Sim. Das minhas emoções. Sim. De como eu estava, das suas reações, da reação do pessoal que está nos assistindo. Sim. Então, no final, a memória é uma criação, é uma ilusão. Certo. Ela não é real. A memória não é real. Por quê? A memória nos conta sobre o passado. E o passado é morto. Então, ele é inatingível, ele é dimensionalmente inatingível. Ele está numa dimensão que não pertence ao homem. Só pertence ao homem o presente. Então, o que a gente consegue fazer é usar esses flashes de memória, sabendo que isso é frágil, como imprints no presente. Sim. Então, é assim que a gente deve trabalhar. Então, o inconsciente, na verdade, ele está funcionando agora aqui. Eu estou sentado aqui, Sim. Então tenho sede, vou bebendo água. Né? E aquela hora que eu espirrei também, não quis espirrar, foi meu nariz que... Né? Quem que manda no sistema imunológico? Né? Para a dependência, para os vícios, no que ele interage assim? A mesma coisa, porque coisa. A dependência, ela, por exemplo, chama você para o uso. Certo. Então esse gatilho aciona o inconsciente, de repente? Exatamente. Exatamente. É o inconsciente, porque vem do corpo. Tá. Né? Aí você poderia argumentar que eu falei, mas você não falou que a maconha é uma dependência psicológica? Sim. É uma dependência psicológica porque eu quis dizer que não gera uma alteração fisiológica mortal, fatal, como a heroína e outras coisas. Mas com certeza, se a gente for levar nessa linha, é tudo fisiológico. Sim. Então, é o corpo, assim como quem toma café também, que é o café... Depois tem uma pergunta do Vinícius aqui, nesse âmbito do café, mas ele fez uma pergunta aqui para ele queria saber, né? Posso colocar, depois a gente volta no assunto estamos? Ele perguntou assim para o senhor, ó, eu tenho dormido pouco, cerca de 5 a 6 horas por dia. Pode estar relacionado à causa do café? Sim. O que é considerado normal do ser humano é dormir de 6 a 9 horas. Como ele vai ver isso? Se ele acorda bem ou não. Né? Sim. Tem pessoas que dormem 5 horas, 5 horas e meia. Não é raro de verdade alguém fazer isso de forma saudável. Tá. A maior parte das pessoas que dormem 5 horas, 5 horas e meia estão doentes.
São sinais de doença já, ou leva a doença, isso é negativo. Mas para ele poder saber, ele tem que perceber como ele acorda. Né? Porque se ele acorda e ele não acorda disposto, ele precisa do café, por exemplo. Para poder despertar. Ele não está dormindo adequadamente. Despertar e energia também o café, né? Porque o adequado, que nem hoje que eu não bebo mais café, sim, é acordar com a máxima energia possível. Certo. Né? E aí vai depender do quê? Do quanto exercício eu faço, de quantas horas eu dormi, se eu estou controlando o meu nível de ansiedade, se minha casa é pacífica. Sim. Então, aí é onde entra a consciência dentro da inconsciência, né? O que eu vivi ali, de repente, durante o dia também. Perfeito. O que eu passei, a ansiedade, as pressões, junta com o café que eu já tomei. Perfeito. Então, a consciência é quando você consegue entender todos esses elementos e conseguir domá-los, né? Domar a sua mente nesse aspecto. Então, você doma a sua rotina. Exemplo, o sexo. Os indianos dizem que o sexo começa pela manhã. Por quê? Porque pela manhã, se você quer ter sexo adequado com a sua mulher, vamos dizer, com a sua esposa, à noite, você tem que começar a tratá-la bem pela manhã. Então, a provocação sexual começa, o trabalho sexual começa pela manhã, com brincadeiras ou com questões que você sabe que isso vai levar a um fim na noite. Então, se você ganha esse nível de consciência sobre os seus aspectos, todos eles conseguem ficar mais lúcidos, você se torna mais consciente. Quando você não percebe isso, você se acorda, aí você vai, eu tomo ou não café, aí você vai fazer academia em jejum, porque não teve tempo de comer, e aí você fica mais desgastado, aí chega à noite você está um pó. E aí você quis ficar no Netflix, porque assistiu a série. Enfim, quer saber como que... Ou assistiu o jogo do Palmeiras, né? Ixi, Maria. Já que estamos falando de dependência, né? Assistiu o jogo do Palmeiras, dependendo, ou ficou muito excitado, feliz, ou ficou com muita raiva. E aí não vai dormir bem. Ou depressivo. Exatamente. Frustrado. Frustrado, né? O Oster Beach está mandando as perguntas boas, viu? Tá. Ele colocou aqui, ó. Então significa que vivemos sobre os domínios de nossas necessidades orgânicas e que estas nos levam às emoções? Perfeito. Em última instância, é isso. Tanto que, em cima dessa constatação real, há uma teoria psicológica de que existe uma guerra de genes. Então, essa parte inconsciente, que é o nosso eu pedindo mais comida ou menos comida, dando mais disposição para trabalho ou menos trabalho, né? Todas essas variações que não são conscientes. É claro que, de novo, várias religiões, inclusive, ou várias... hoje existe a terapia de mindfulness, que é uma tentativa de ganho de consciência sobre a realidade. Então, é possível trabalhar em cima dessa consciência. Isso não é uma coisa... estática, mas é primitiva, é assim que a gente nasce. A gente sai de fábrica assim. Sim. Né? Então, sim, de fábrica, a gente quem nos domina são os nossos impulsos primitivos e inconscientes. E isso vem do gene. Então, se você é mais glutão ou menos glutão, se você tem uma tendência maior à obesidade ou não, isso é genético. Sim. Então, existe essa teoria psicológica de que, na verdade, nós somos apenas espectadores, passageiros de uma guerra de genes. Então, a impulsividade, a compulsão de um para outro muda também. Muda. Um pode ter mais, outro pode ter menos. Com certeza. Por isso que, de repente, para um a recuperação é mais fácil, assim, em termos, né? Exatamente. O outro, eu parei de beber indo só no grupo. Não, eu precisei me internar para poder... Então, essa seria a situação. Uma pergunta que ele fez, né? Se alguém consegue parar sem ajuda. Sim. Sim, tem alguns que conseguem parar por isso que isso tá sozinho. Isso está nele mesmo, então da impulsividade dele, da compulsão dele. Mas isso é algo que dá para você trabalhar. E na capacidade de trabalho dele, de consciência. Mas se eu já vem de mim isso, é algo que eu consigo trabalhar também. Exatamente. Esse que eu identifiquei, né? Eu tenho que identificar isso para eu trabalhar isso. Exatamente. Então, você é o que eu disse também no início, né? Sim. O maior índice de sucesso que eu tenho é quando eu recebo uma pessoa já lúcida sobre o problema. Sim, sim. E meu trabalho é ampliar a lucidez dele sobre aquilo e
orientá-lo como ele ganha mais lucidez sobre esse aspecto e, portanto, mais controle. Sim. Mas se ele não fizer nada, ele fica escravo disso. Sim. Então, você expõe o seu corpo ao açúcar, por exemplo, que é altamente viciante. Também. E aí, se você não usar a sua mente para dominar esses impulsos, para tomar consciência de que você está engordando e ficando doente, porque você perde energia, o açúcar te rouba energia, o açúcar te dá sono, o açúcar engorda, o açúcar inflama, o açúcar traz muito problema, né? Então, o número 1 seria o álcool que eu tiraria, o número 2 seria o açúcar. Verdade. Não seria maconha, crack, não. Seria o primeiro álcool, o segundo o açúcar, que é o que mais faz mal. E algo que vicia também. Sim, porque o álcool é 90% do nosso problema com substâncias, né? Sim. Vai falar o açúcar e o açúcar também. Porque o açúcar ele não entra, Sim. Como ele não é considerado droga, Sim. Ele não entra nisso. Mas se a gente for ver os obesos, Sim. o pessoal com doença cardiológica... Que a pessoa só vai perceber quando está na diabetes. Exatamente, porque o diabetes, qual é a causa do diabetes? É uma causa multifatorial. Mas se ele está inflamado, porque ele usa açúcar, ou seja, através do pão, né, porque o pão também vira açúcar, uma açúcar simples, ou açúcar direto, ele vai ter mais chance e vai ter diabetes precocemente. Sim. Então, esses dados de doença não estão computados como substância, dependendo de substância. Sim. Mas se a gente passasse a computar o que eu acho que é correto, a gente explodiria os números de problemas com substância química, porque assim, a maior causa de mortalidade hoje são doenças cardiovasculares. A percentagem qual é a percentagem do açúcar, por exemplo, dentro dessas morbidades, dessas mortalidades cardiovasculares? É gigantesca. Sim. Então, se a gente fosse fazer estudos separando isso... O problema é que ela é aquela coisa silenciosa, né? Enquanto os outros fazem muito barulho ou afeta diretamente, ela vai no silêncio ali... Por isso que eu prefiro não tratar como doença. Sim. Porque a doença nos cega para a real dimensão das dependências. Sim. Então, tem muitas pessoas dependentes de açúcar. E isso não é visto como importante. Então, de novo, se por um lado colocar algo dentro do espectro de doença ganha importância, por outro também fecha o quadrado. Entendi. E nos cega para o resto. Então, uma abordagem mais aberta, que é a que eu prego, é melhor. Então, ok, eu entendo a doença para poder colocar ela onde ela merece, para tratarmos isso, né? Usarmos esse termo de tratamento até, inclusive para tirar da questão da moral, porque não é uma questão de moral. Sim. Então, isso é útil, esse termo, mas ele é péssimo para quando a gente vai para o açúcar, por exemplo. Sim. Né? Ou para outras questões que vêm de maus hábitos que a gente não consegue tirar e que nos matam. Daí eu gosto de conectar com a religião, porque a palavra pecado. O pecado é tudo que mata o homem. Sim. Se você é um pecador contumaz, o que acontece? Como chama isso dentro da Bíblia? Iniquidade. Sim. A iniquidade, inclusive, é dita na Bíblia que é transferida aos filhos. Em termos médicos, é genética. Então, hoje a gente entende que a genética ela é modificada através da epigenética. Então, a epigenética, que é a manifestação da genética, ela varia com os seus hábitos. Sim. Então, se os seus hábitos são muito ruins, são iniquidades, e isso pode, eventualmente, modificar a genética passada. Entendi. Porque existe uma teoria que está surgindo nova, porque assim, hoje a teoria dominante é a teoria do evolucionismo. Na escola, você não aprende o criacionismo, você aprende o evolucionismo. Inclusive, quando tem uma outra teoria da evolução, que é de Lamarck, que eles tiram sarro na escola. Talvez você se recorde que o exemplo sempre que eles usam é da girafa. Lamarck dizia que a girafa tem um pescoço comprido porque onde ela mora as árvores são altas. Por isso os pescoços esticaram. E isso tira o sarro, né? Já o evolucionismo diz o contrário. Diz que, não, as que tinham um pescoço alto sobreviveram e as que eram baixinhas morreram. Hoje a gente está percebendo que Lamarck não é que exatamente como ele falou, mas sim, existe uma alteração genética que é transferível aos seus descendentes quando isso se torna importante. Então, é possível, sim,
ficar mais alto ou mais baixo, dependendo do ambiente em que você está. Sim, né? sim. Então, não é apenas... Então, Lamarck até tinha suas razões, né? Então, e aí a Bíblia fala sobre isso, né? Então, porque qual é a maneira de você transferir aos seus descendentes as iniquidades? Né? É só uma fala espiritual? Não existe o espiritual separado. O espiritual e o homem é uma coisa só, então tudo que é espiritual é material também. Então, se isso é verdade, se isso não for mentira, então a gente tem que olhar e conseguir demonstrar isso se exprimindo na matéria. E a gente consegue. Entendi. Hoje a gente já tem na ciência essa manifestação. Então, sim, maus comportamentos, que também não deixam de ser problemas dentro desse espectro mental, recorrentes, né, que lembram a compulsão, são compulsivos, sim, vão gerar alterações na sua genética. Sim. Então eu posso afirmar para o senhor, então, se eu tomar café com açúcar, eu estou tomando dependências cruzadas, então? Sim. Estou cruzando as dependências. Exatamente. O café com açúcar aqui no Brasil é muito comum, né? Sim. Quem é dependente de café com açúcar é o último que vai sair, né? Nossa. Quando eu vejo pessoas pensando em sair do café, essas pessoas já saíram do açúcar. Em termos de café. Entendi. Não estou falando do açúcar geral. Sim. Que aí é um outro nível. Tá. Mas a pessoa que está com café com açúcar ainda, essa aí está longe. Está longe, vai demorar ainda. Não, porque ela nem chegou a cogitar de tomar um café de melhor qualidade. Porque quando você tira o açúcar do café, você vai perceber que o café, eventualmente, não é tão saboroso, o café que você está comprando. Sim. Que dizem que não é o verdadeiro, né? Que diz que tem bastante coisa misturada ali que não é. É um café mais impuro, né? É um café mais impuro.